E o Vessone trouxe aí as últimas informações do Coringão, juntamente ali com os comentaristas do programa G4 do Band Esporte. Vou deixar os créditos na descrição aqui desse vídeo. Fica comigo até o final para você ficar aí por dentro de tudo, da análise ali de cada um, né? A visão de cada um do que pode acontecer, quem é o favorito para esse grande jogo de amanhã, às 9h30 da noite, na nossa casa, na Neoquímica Arena. Eu vou estar lá presente, empurrando o nosso Coringão, vou trazer toda a informação aqui pro canal, por isso se inscreve aí se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí o seu palpite também. E detalhe, hein, se o Coringão passar, meus amigos, e eu acredito que a gente vai passar sim, lógico que amanhã é somente o primeiro jogo, o jogo decisivo mesmo vai ser lá na Arena Netflix Sandy Júnior, mas a gente passando aí dos porcos, o Coringão se torna um sério candidato aí para vencer a Copa do Brasil. Então se inscreve aí, como eu sempre peço a você, e agradeço também a quem sempre se inscreve, deixa aí o seu like e o seu palpite aí nos comentários. Agora, Arnaldo, um cara hoje falou uma frase que eu gostei. Quem? Que você explicasse ela. Um cara aí. A crise do clube e a pressão do time. Falando sobre Palmeiras e Corinthians. A pergunta era quem está mais pressionado pro derby. Se você pegar institucionalmente, já não tem a menor discussão. Como o time Palmeiras. Pelo favoritismo, pelas todas as condições. Como clube, então assim... A minha impressão é se o Corinthians passa pela primeira partida ou vencendo ou empatando, joga toda a responsabilidade pro Palmeiras na partida da volta e tudo mais. Isso estou falando no campo, sempre distinguindo. E hoje é muito necessário a gente fazer isso, viu? Porque os clubes brasileiros nesse atual momento, você tanto, acho que, praguejou em relação à espanholização que está tendo, neste momento da janela de meio de ano, a real espanholização do futebol brasileiro. Só que tem 20... A real. Aconteceu há 300 anos. Inclusive investimentos jamais feitos. Né? É isso aí, ué. Sim. Conta uma novidade. Sim. Mas fala, desculpa. Então, é que parece que tá mais na nossa cara. Isso, ao mesmo tempo, num duelo entre Palmeiras e Corinthians, clubes desiguais... Esquece. Então, clubes desiguais, no momento, acentua a pressão sobre o favorito, sobre quem pode mais. E no campo a gente sabe que essa diferença ela não entra tanto assim, né? Ou quase não entra. Até porque os 11 contra 11, a gente amanhã deve fazer o cara a cara, a gente vai talvez ver isso. E aí o Corinthians... Só que se você pegar os 11 reserva do Palmeiras e 11 reserva do Corinthians, deve dar 11-0 pro Palmeiras. Né? Mas os titulares é mais parelho. E acho que essa situação toda, eu não posso, do lado do Corinthians, reclamar de uma entrevista coletiva, porque eu acho que os comandantes dos clubes, periodicamente, têm que dar satisfação ao seu povo. Concordo. Tem clube que não deu, nunca entrevista coletiva até hoje. O Casares está há 5 anos em São Paulo, não deu entrevista coletiva. Exato. A gente está falando, a gente não sabe, o Fidic, o Rombo, a base, né? O grego. E acho que dentro das questões, das possibilidades, o presidente, interino do Corinthians, respondeu sobre clube e campo. Falou sobre Memphis, falou sobre Dorival, falou sobre reforços e tudo mais. Aí eu entendo quando o Vessone coloca que nesses tópicos, os do campo, ele não colocou mais lenha na fogueira. Ele tapou os buracos da caixa d'água com ele mesmo escreveu ali que... Agora, enquanto o clube, o Corinthians segue nesse caos completo. Político, econômico e tudo mais, mas me parece haver, mesmo com a entrevista do presidente do Conselho Deliberativo já marcada, uma trégua entre todos nesses momentos que antecedem os confrontos com o Palmeiras. Depois, o Vessone falou, se ele convoca a coletiva para depois do derby, tem os 2 cenários que ele descreveu, o Vessone, com vitória ou derrota, mas a gente, na realidade, a gente não sabe, nem o Omar Stable, como será o Corinthians pós-derby. A minha perspectiva de jornalista esportivo há muito tempo, conhecendo bem os clubes em questão, se o Corinthians passa do Palmeiras, vai ter reforço, vai ter renovação do Memphis ou cumprimento do contrato, o Yuri não vai ser vendido, vai ter uma espécie de pacto pelo futebol, como houve no São Paulo, por isso que a gente compara na Copa do Brasil, quando o São Paulo passa pelo Palmeiras, antes de pegar o Corinthians. Aí teve a janela Rames, Lucas, ninguém foi vendido, o São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil e está na situação em que está.
anos depois, 2 anos depois, teve que tapar a caixa d'água com Durepox e se estourar a caixa d'água, é a última tentativa de tapar a caixa d'água com Durepox do São Paulo. É o que está fazendo esse ano. Então, se o Corinthians passar pelo Palmeiras, for campeão da Copa do Brasil, ele não vai solucionar o problema do clube. Nada. Nada, nada. É bom ficar claro isso. Nada. Se ele não tomar o remédio amargo ou não cortar na carne, que são expressões fáceis de serem proferidas, mas difíceis de serem executadas. Né? Falar é fácil. Cortar na carne quer dizer o quê? Né? Então, essa situação do clube, ela continua muito difícil, muito complexa. E a situação do time, acho que depende das 2 quartas-feiras. E para salientar, algumas pessoas, você estava até comentando isso, né, Tironi? E eu, para passar para o Massini, algumas pessoas no futebol do Corinthians, elas adquiriram uma relevância e um poder que elas jamais imaginariam. Tipo, ou sobretudo, Fabinho Soldado. Esse é um personagem intrigante. Sim. Porque ele, até então, trabalhando no Flamengo, ele era uma pessoa de uma engrenagem gigantesca que jamais estava exposto nem para o bem, nem para o mal em nenhum momento. Eu tinha a frase falando, o que faz Fabinho Soldado? Lembra? O que faz fazia o soldado, né? Juan, lembra? Isso, eram caras lá do 3º, 4º escalão do organograma do departamento de futebol. No Corinthians, ele foi chamado para uma nova função pelo antigo presidente. Ele tem o primeiro momento de protagonismo justamente na flanela Memphis Depay, na contratação em setembro. Um ano depois, menos de um ano depois, ele é o único remanescente da estrutura do departamento de futebol. O Corinthians, interlocutor do técnico, dos jogadores, responsável pela janela. E, muitas vezes, mesmo com um diagnóstico mais profissional, seja uma análise, como ele fez aqui no G4 sobre o trabalho do Ramon Dias, a palavra dele não é a determinante em algumas circunstâncias. Mas, enfim, ele está cuidando lá do CT, da interlocução do Dorival com os jogadores nessa semana, ou nessas semanas tão importantes para o Corinthians. Aliás, em termos esportivos. Só tem ele. Porque tipo, não tem aquele de São Paulo, estatutário... Belmonte. O Belmonte. Não existe esse cara no Corinthians. Então nem isso tem. Ou é ele, só tem um. É isso. É só ele. Massa, o que você achou das palavras do Stadli? Eu achei meio patético, assim, sabe? Tá na cara que ele não tem preparo nenhum para ser presidente do Corinthians. Não tem. Agora tem lá, se na política do clube há 500 anos. Pois é. Esse é o primeiro sinal, né? Todos eles, né, ali... Todos que vieram, participaram da eleição do Augusto, vieram de alguma forma do mesmo grupo ou de grupos dissidentes por interesse, né? Então, o que o Corinthians precisa é olhar para os seus 300 conselheiros e achar 15 pessoas de reconhecida capacidade e que eles possam assumir o Corinthians, se não agora, depois, numa próxima eleição. Agora é isso mesmo, colocar o Araldite na caixa d'água para ver se impede que a caixa d'água arrebente, porque não tem condição, cara. Quando você vê, não há condições mais para cartolas como Marcelo Teixeira, Osmar Stable, Júlio Casares. É preciso que se mude esse conceito, sabe? Esse cartola atrelado ao clube social, né? É preciso mudar. Se não mudar, vai ser complicado. É preciso que o clube tenha uma organização a ponto do presidente sentar na cadeira e tocar aquilo que anda e anda bem feito e que está sendo feito, bem feito, e propor mudanças para que o clube continue evoluindo. No caso do Corinthians, é preciso uma força-tarefa. Essa palavra ficou muito em desuso, né? Mas é preciso... uma coisa que ele fala e tem razão. É preciso que os seres humanos, não homens, são homens e mulheres, que realmente têm algo a contribuir para o Corinthians e não se servir do Corinthians como foi feito nos últimos anos. Eu tenho certeza, cara, que 2 gestões o Corinthians volta a ser o que já foi. Não precisa de 3, não. 2 gestões o Corinthians volta a ser o que já foi. Agora, precisa parar de sumir o dinheiro para comprar Tadala, picanha, cigarro, vai juntando. A gente não faz a conta. Ingressos, 3 mil, né? As organizadas têm que pagar o Corinthians. Vocês não amam o Corinthians? Não são os caras poucas ideias? Tudo lá, vão lá, fazem protesto, versa, chora. Poxa, e aí?
Então, paga o Corinthians, vocês têm obrigação de pagar o Corinthians, vocês são entidades poderosas. Hoje, se bobear, tem mais dinheiro na conta das torcidas organizadas do Corinthians do que na conta do clube. Então, paguem o Corinthians, andem em dia com o Corinthians, não se sirvam do Corinthians a troco ou a pretexto de apoio. Isso não é amar, isso é se servir. Isso é utilizar o clube para crescer. Então, tem tanta coisa, cara. E tem horas que é preciso um choque, sabe? Como muitas vezes se queixa da... Eu acho que do outro lado a relação é muito fria do Palmeiras com a sua torcida, com as suas torcidas. Mas uma coisa que acabou, paga ou não entra no estádio. Você pode botar um preço mais baixo. Estou com você nessa, fechou. Um preço popular, beleza. Mas não tem mais essa do cara entrar e paga depois, vai juntando, põe na conta... recebe ingressos de gratuidade, né? Recebe ingressos para fazer leilão, como a gente sabe que acontece em outras torcidas de grandes clubes de São Paulo, né? A ponto de se tornarem poderosos, de grandes marcas, grandes empresas. A gente está vendo isso acontecer, né? Então, é preciso separar mesmo o joio do trigo. E é preciso, cara, que esses sócios do Corinthians definitivamente expurguem Augusto Melo do clube. E preciso que o Conselho expulse Duílio e Andrés para que você possa refundar, para que você possa dar espaço para novas lideranças, mesmo aquelas que têm... porque é impossível, gente, impossível você olhar para o Conselho do Corinthians e não entender que todo mundo ali tem uma ligação com o Duílio, com os últimos 2 presidentes lá, o Roberto de Andrade, o Andrés, porque é assim que se faz política de clube. É a mesma coisa no Palmeiras. Tem muita gente que está no conselho porque apoiou o De La Mônica, o Mustafa, o Beluso. Essas correntes, elas continuam lá, entendeu? Só que chega uma hora que não é possível mais. Então, ser comprovado, se o relatório da Ernst Young, uma pena que ninguém perguntou isso para ele, né? Não vale a pena pagar lá para ter o relatório da Ernst Young e ter o que fizeram com o dinheiro do Corinthians nos últimos anos, já que o relatório foi feito, está pronto, né? Está numa gaveta. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Eu quero ver. Né? E os conselheiros façam lá, dentro do rito legal, com o comando do Romeu Tuma Júnior no Conselho Deliberativo, dando amplo direito de defesa a todo mundo. Olha, isso aqui eu gastei, isso aqui não gastei, eu comprei picanha, não comprei cigarro. Eu contratei 57 jogadores para a base, mas foi com uma ideia, dando amplo direito de defesa a todos, né? Se for o caso, que sejam expulsos, retirados da vida social do clube do Corinthians, para que essas novas lideranças possam emergir sem a amarra daqueles que os colocaram lá. Porque para depurar isso, cara, vai levar 15 anos. Até o Vessa poder votar, até o primo do Vessa poder ir lá, até essas pessoas que realmente têm interesse em ver o Corinthians de novo grande, vai demorar muito tempo. Então, se o Conselho fizer, os sócios fizerem a parte dele, o Conselho conseguir, pelo Código de Ética lá, tem comissão de ética, punir quem tiver que punir com a expulsão a mais grave possível, não deixar esses caras entrarem mais no Corinthians, não permitir que eles falem mais para o Corinthians ou sobre o Corinthians ou do Corinthians. Podem falar na sua rede social, o problema é de vocês aí. Para que possa emergir, né? Para que novas lideranças possam aparecer. Não é possível que diante de 300 pessoas você não encontre 15 que são experts nas suas profissões. Deve ter. E outra coisa, outra mudança que precisa ter, inclusive no meu Palmeiras, presidente tem que ter salário. Tá certo, São Paulo. O Júlio Casares tem um salário lá, e acho pouco, 30. Acho que ia ganhar mais, porque a responsabilidade é grande. Lidar com um orçamento de 700, 800 milhões tem que ganhar mais. E acho que essa mudança, o estatutário, o Corinthians precisa fazer e o Palmeiras também. Só 2 comentários em cima, e esse era um deles que eu ia falar. O presidente do São Paulo, pelo estatuto, ele pode ganhar um salário, acho que é 25 ou 30 pau por mês, para que ele possa se dedicar ao São Paulo Futebol Clube, ok. No Corinthians não tem. E aí, durante uma explanação, o Osmar ontem revela que ele chega 1h da tarde no clube só, não tem hora para sair, sai lá 8, 9, 10 horas da noite, mas que chega 1h, porque de manhã
ele tem 3 grandes empresas, enfim, bastante funcionário, e que de manhã ele tem que trabalhar na empresa dele. Então, aí teve duas vertentes na torcida depois disso daí. A primeira, olha que absurdo, olha que é um clube social, o cara não consegue se dedicar na situação que o Corinthians está full time para esse clube e tal. Esse foi um lado e as pessoas reclamaram e eu entendo completamente e acho que justo é uma crítica. A outra é, que bom que ele tem a empresa dele e que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Isso quer dizer que ele não precisa do dinheiro do clube. Então, a torcida se dividiu ontem nessas duas partes. Uns comemorando que ele vai de manhã para ganhar o dinheiro verdadeiro dele e a outra que é um absurdo ele não estar full time. E só uma outra coisa, um comentário em cima do que o Massa disse. A punição é tão importante aos envolvidos nesse caso porque são pessoas muito importantes no clube. A mais importante politicamente do clube. E a sensação que vai dar é o seguinte, se você vai pra cima e pune, todos os outros falam, meu Deus, caramba, pegaram até ele, se eu fizer alguma coisa aqui, se pegaram ele, é um pouco o que aconteceu, eu vou jogar pro campo, tá? No começo dos anos 2000, quem é mais antigo vai lembrar, final dos anos 90, começo de 2000, a gente vivia umas palhaçadas da CBF, sobe do 3ª divisão pra 2ª, da 1ª e tal. Quando o Palmeiras cai em 2002 e o Palmeiras cumpre a Série B em 2003, a partir dali, cara, o Palmeiras cumpriu. Não teve mais uma Botafogo, né? O Palmeiras e o Botafogo naquele ano. Não teve mais uma tentativa de virada de mesa. Porque ali, se 2 gigantes cumpriram e voltaram no campo, os outros iam cumprir também. Então, jogando pro Corinthians, se você pune caras importantes que fizeram o que está sendo e vai ser apurado, comissão de ética, os demais ficam com o exemplo na cabeça para não fazer a mesma coisa. Porque se sobrou pro grandão, vai sobrar para quem não é desse tamanho. Poxa, agora tem um corte, né, na história que... precisa, cara. É claro que são coisas do campo também. É a história do... Também tem debate, é a história do goleiro expulso do Vasco. Se a partir de agora é assim. Tudo bem, um foi penalizado no meio do caminho, pode ser injusto. Não é justo. Sim, mas vai ter discussão, porque só eu, aquelas coisas. Okay. Agora... Mas daqui pra frente, se for assim, você pode mudar o negócio. Veja, eu estava vendo uma relação dos conselheiros lá do Corinthians com as profissões. Cara, tem tanta gente boa ali, velho, que eu nem fazia ideia. Tem, né? Tem, mas é Que era não estivesse conselheiro. Alguns deles envolvidos Não, sim. funções cruciais nos últimos mandatos. A questão é quem comanda, né? Quem aglutina as tais pessoas capacitadas, né? Os líderes. E assim é. Só, o exemplo que essas pessoas dão, né, meu? Se o cara... E é tão triste isso que você tá dizendo. O pessoal da ONU lá, mas ele vai lá e compra cigarro com o cartão corporativo e fala, bom, então, amigo, estamos aqui. O que você está dizendo é tão complicado, por exemplo, teve uma reunião do CORE com 16 pessoas que decidiam se iam levar para frente o negócio do Andrés da cartão corporativo ou não, certo? 9 votaram a favor e 7 contra. Dentro desses 7, era para ser 16-0 no mundo normal, claro, certo? Obviamente. 16-0, foi 9-7. Desses 7, tem desembargador, juiz, tem de tudo lá. Meu amigo, tem jeito. É triste isso. Carimbo não vai fazer a pessoa cara. mais... Porque são amigos de longas datas, aquela coisa de clube social, infelizmente. Muito bem, entrando no campo... Mas, só para fechar, eu acho que o Corinthians está tendo uma enorme oportunidade. Deveria. Nesse momento é nesse momento que arranca a lama de baixo, tira tudo. É importante subir, planta e vai colher daqui dois mandatos, a coisa vai estar mais organizada. Eu tenho certeza absoluta, cara. Certeza absoluta. Mais 2 anos do mandato tampão, mais 6 de 2 eleições, 8 anos o Corinthians está de volta. Entendeu? Não em campo, é outra discussão. Em campo sempre vai estar. É outra coisa. Estou falando como clube, neste novo lugar, neste novo mundo do futebol. Por isso que apoiei e apoio, até que eu seja, que me prove ao contrário, a ideia do São Paulo de, né, de essa fazer... Essa precisa um pouco de mais... Discussão. Precisa de mais informação. Mais informação, né? Entendeu? Inclusive as relações do clube com as organizadas. Sim. Tem muita coisa também para se olhar aquelas barrinhas no São Paulo. Do dívida e coisa, começar a se aproximar um pouco mais. Quem precisa ver isso, né? Não, exato. Gogó aí, por isso que eu falo que falta transparência. O contrata o Jamal Lee, os caras aí... E a dívida aumenta, aí complica, né?
Ó, dentro de campo sobre o Corinthians. Números do Corinthians com e sem o trio de ataque. Bom, um vai jogar, é o Memphis, e aí eu concordo com o... Os três vão, né? Os três vão jogar. Concordo com o Vessa, né, que já pensou se o Stabile fala, depois daí da Copa, vamos ver se a gente termina o contrato. Eu não podia falar uma coisa dessa, o cara foi bem, vamos cumprir e tal. Essa imagem dos três juntos aí, ó, ela traz a paz mundial. Na Ucrânia, com a Rússia... Não é, então? Pois é. Pra gente ver como que é com o trio e sem o trio. Aliás, com a diferença que o Yuri Alberto faz, né? Muito criticado por parte da torcida há muito tempo. E eu acho um ótimo jogador. Mas vamos lá. O que interessa? Bom, número de jogos, 21 e 41, sem eles e com eles, né? Isso desde a chegada do Memphis, o recorte é esse. São 20 vitórias sem, mas são 13 com, só que 13 é mais da metade, né? Das vitórias. 5 empates, sendo 11 sem os 3. E o que o mais importa ali é o aproveitamento, né? 69,8% quando os 3 estão em campo, 57,8% sem os 3 em campo. 45 gols marcados contra 46. E aí aí fica gritante, né? Porque são 45 gols em 21 jogos. E outros são 46 gols em 41 jogos. Olha a falta que faz, sobretudo, o Yuri Alberto. Né? Dobra. Aí muda bastante, né, Vessa? Aí, e Arnaldo, aí estamos falando de outro patamar. Mas a relação da defesa é mais segura sem ele, né? Não. 38 a 41, 21 a 24. Pô. Ah, sim. Sim. Sim, Verdade. Na média, com certeza. A média é um pouquinho maior. Mas o fato é que ganha um poder de ofensivo interessante, né, o Vessa? Aliás, se eu não me engano, os 3 juntos nunca perderam em Itaquera, como titulares e tal. São 11 vitórias e 2 empates, uma coisa assim. É outra coisa, é outro tipo de time. O Corinthians tem um trio de ataque que é um dos melhores do país, é no mínimo igual aos demais, assim, acho que é compatível. O ano passado, o meia foi o melhor do Campeonato Brasileiro, eleito. O atacante, o artilheiro do Brasil, e o Memphis também teve números muito bons depois que chegou. Então, realmente faz muita diferença, sobretudo pelo desnível que são seus reservas. Uma coisa é sai o Bruno Henrique e entra Luiz Araújo. Sai o Facundo, entra o Felipe Anderson. Sai o Estevão, entra o Tigrinho. É outra coisa. O Corinthians sai o Yuri, entra o Hector. Ou entra o Guinegão. Sai o Memphis, entra o Romero ou o Thales Magno. Sai o Garri e entra ninguém, porque não tem ninguém, né? A posição dele é 0. Então, assim, é muita diferença mesmo. E o torcedor, eu fiz a brincadeira de traz paz, mas é isso, traz muita esperança ao torcedor que a partir de amanhã as coisas possam ser realmente diferentes. 125 dias depois, cara, isso não é pouco tempo, são 4 meses sem os 3 em campo. O Dorival nunca teve a chance de falar, eu fui treinador e pude colocar esses 3 em campo. É a primeira vez que ele vai fazer isso amanhã. Então, realmente, a tendência é um Corinthians muito mais forte. Claro, o Yuri precisa de tempo, o Garro está voltando agora com o joelho, tem lá cada um a sua situação. Mas que é outra coisa, até para o adversário. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O seu Piquerez, que ataca pra caramba, que sobe pra caramba, a hora que ele olha o Thales Magno, ele fala, eu vou subir mesmo, eu vou subir. A hora que ele fala, cara, esse Yuri tá me enchendo o saco aqui do lado, o cara, até o adversário, de alguma maneira, você também trava ali os defensores adversários, o volante adversário. Então, até esse tipo de respeito ao adversário você consegue ter. Então, é muito fundamental mesmo, sobretudo porque os reservas do Corinthians não tem nem perto o nível desses titulares. Agora, Arnaldo, tem uma coisa, e acho que é uma virtude bem interessante do técnico do Corinthians, Dorival, é de quando ele tem bons jogadores, ele consegue colocar todo mundo e fazer todo mundo jogar. Fez assim no Flamengo, né, jogou Pedro, Gabriel, Parará, fez assim no São Paulo, jogando os jogadores mais técnicos e tal. Agora ele tem uma boa oportunidade, como disse o Vesta, a primeira vez que ele vai ter essa turma junto. Esse tem sido, acho, talvez, o álibi dele até agora para o Corinthians não decolar nas mãos dele, a ausência do trio. Mas tem uma questão, né, Tironi? Quem fez esse time jogar com o trio não foi ele, foi outro técnico, outro time. O time anterior já jogava Ramon Dias bem com esse trio, né? Então, acho que o Dorival completou, na ausência do trio, 125 dias, é isso, Vesta? 125 dias, amanhã. Sem conseguir encontrar muitas alternativas interessantes à ausência de um deles ou 2 deles. Enfim, foram até agora, e acho que é o álibi dele, né? Até agora eu não tive o time completo. Mas aí, né, é aquilo. Isso vai até um momento, né?
A presença deles tem esses dois fatores. O time precisa jogar, o time precisa decolar agora que está todo mundo em tese de volta, né? Vamos recapitular, Vessone. Se o Dorival quiser, ele pode repetir a escalação base da arrancada do ano passado, certo? Pode. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, a responsabilidade dele aumenta também, né? Então, ele passa a ser olhado com uma outra atenção a partir desse momento. Acho que, sobretudo para quando o Corinthians joga como mandante, o trio é muito interessante, o trio se completa, e aí, mas é aquilo, as circunstâncias, as suspensões, a data FIFA do Memphis e tal, hoje é muito difícil você ter os seus principais jogadores em todas as partidas, né? Como o Corinthians pôde ter na sequência do ano passado. Como é que ele teve? O Yuri jogou no sacrifício. Como é que o Atlético teve Paulinho e Hulk no ano passado? O Paulinho está até agora cobrando o preço do sacrifício do ano passado. O Garro tomou 15 jogos, injeção no joelho, 15 jogos. Então, na prática, a manutenção de uma equipe base, dos principais jogadores, nesse calendário, ela é quase que utópica. Ela exige sacrifício até de jogadores que não são veteranos ainda, como o Garro, como o Paulinho. São dois caras que não passaram dos 30 e tudo mais. Então, cabe ao técnico encontrar alternativas. Talvez o Dorival tenha menos do que o Corinthians já teve. Não tem mais o Coronado, não tem mais o Pedro Raul, que seja. O Giovani foi embora. O Giovani. Outras opções ofensivas que o Ramon Dias teve em algum momento da vida. Mas eu acho que a volta do trio, ele cria uma expectativa muito grande no corintiano de que o Corinthians, de fato, possa repetir o que fez no Campeonato Paulista. Que não foi só ganhar do Palmeiras, foi ganhar com a autoridade do Palmeiras. A decisão. Ganhou no Allianz e depois segurou o título no jogo da volta. Então é quase que a imagem de que é possível a volta do seu trio principal nessa partida. Então, e a tendência com o trio é que o Corinthians jogue se impondo também, né? Porque eles têm características de ele e pelo menos dois dos jogadores do meio. A minha dúvida, até ia perguntar para o Vessone, e eu fiquei prestando muita atenção, o Vessone escalou a equipe em função da não presença no Nilton Santos. Então a minha conclusão é que o Carrillo deixou de ser titular do Corinthians. Por conta, que era um jogador muito importante pro trio. Vai o Bidon, né? Por conta do desleixo do Carrillo, né? Eu também acho que é mais culpa dele do que melhora dos outros e tal. E ele era, porque o trio não jogou sozinho ano passado. O Carrillo foi talvez um dos principais jogadores. É que ele não tinha mas ele foi ele foi muito regular. Muito. Ele jogou bem durante muito tempo. E fisicamente ele sustentava muitas vezes a questão ofensiva do trio. Então, já tá vendo, tem uma pequena diferença ali em relação ao trio de meio, né, o que fica atrás dos três atacantes. E aí é uma pequena barra grande diferença. Lembrando que o Carrillo foi, talvez, a única contratação personificada na dupla Dias, que já tinha trabalhado com ele em outros lugares e sabia lidar muito bem com ele. Ele deixou de ser aquele jogador imprescindível que ele foi no ano passado. O Carrillo fez inversão do que eu imaginava, porque ele estava vindo da segunda divisão da Arábia. O que eu pensei? Treina uma vez por dia, 33 anos, vai demorar para engrenar. Ele engrena muito rápido, faz um baita 24. E aí no 25, que na teoria, adaptado, treinado, futebol brasileiro, tá tudo bem, ele cai. Ele piorou. Então foi muito louco. Inverteu completamente o que eu imaginava que poderia acontecer com ele. Mas a escalação de quarta-feira, ela foi confirmada no sábado, na minha cabeça, né? Quem ficou fora sábado é porque vai jogar na quarta-feira. Então, Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu, que até entraram no segundo tempo, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho ficaram no banco. A linha está formada. Aí você vai falar, a única exceção é o Ranielli. Por que o Ranielli jogou no Nilton Santos e eu imagino ele titular amanhã? Porque o Ranielli estava suspenso com o Cruzeiro. Anterior. Você não podia deixar o Ranielli parado do São Paulo ao Palmeiras. Não existe jogador ficar quase 20 dias parado. Então você precisava dar ritmo para o Ranielli no Rio. Volante.
precisava que ele jogasse. Então ele joga no Rio, por isso que eu acho que ele vai ser repetido. E aí o Bidon ficou fora, o Martins estava suspenso, ficou fora, e o trio da frente que ficou fora. Então eu estou imaginando o Corinthians escalado. A única dúvida, se fosse colocar, era Bidon ou Carrilho. Como o Carrilho ainda foi titular no Rio, aí que eu acho que não, vai o Bidon mesmo, o Corinthians está escalado para quarta-feira. Muito bem, e os ingressos estão praticamente esgotados, hein? Já não tem mais ingresso no site, pelo menos estão todos reservados. Aí tem aquela política, né? As pessoas reservam ali os ingressos, ela tem 2 horas para efetuar o pagamento. Se ela não efetuou o pagamento dentro dessas 2 horas, o ingresso volta para o sistema e aí tem a oportunidade de quem não comprou poder voltar a comprar. Mas até então todos os ingressos para o dia de amanhã estão esgotados, então amanhã a arena vai estar pulsando, vai estar fervendo, com certeza a Fiel vai estar fazendo a parte dela, o 12º jogador vai empurrar o Corinthians para cima dos porcos e a gente vai sair com a vitória, com certeza, com fé em Deus vai dar tudo certo amanhã e o Coringão vai para cima aí para poder conseguir essa classificação, ou pelo menos a vantagem, né, para o próximo jogo para a gente poder se classificar. Então é isso, pessoal. Fica ligado aí no canal, se inscreve aí, eu vou trazer muita novidade de lá de dentro da arena amanhã, vou fazer vídeos lá de dentro da arena, então se inscreve aí no canal, ativa o sino para você sempre receber aí as notificações, né, das coisas que a gente posta aqui. Me segue também lá nas redes vizinhas lá, você já sabe qual é, eu não vou falar aqui quais os nomes para não ter problema com o YouTube, mas me segue lá também em todas as redes sociais aí, a gente está sempre ali ativo e subindo conteúdo para trazer aqui toda a informação para o corintiano, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!